Bom dia, bom dia, bom dia. Começando a gravar aqui, arrumando o cabelo para ficar bonitinha, né, gente? Ficar bonitinha no vídeo para vocês, não ficar com aquela cara de espantosa. Melhor assim, né? Meu cabelo ultimamente caiu tanto, gente, quando lava, fica parecendo que eu estou assim, radiação estática. Ai, ai, coloquei flores aqui para embelezar para mostrar para vocês. Opa, deixa assim. Um cenário bem florido, bem bonito para minhas meninas. Minhas meninas que dedicadas. Vocês que vão assistir essa aula com tudo. Olhem só, deixa assim. Ver plantinha em cima, florzinha aqui, flores aqui. Vida! Vida começando. Hoje eu começo já com o meu segundo café aqui, gente. Estou com aquele soninho da preguiça da manhã. Acontece com você ou só comigo? Aquele soninho. Ah, mas peraí, gente, que eu tenho que pegar isso aqui. Não pode, não pode. Ele não aguenta ver uma plantinha. Não aguenta ver uma plantinha sequer, mãe. Vamos dar bom dia? Eu quero mostrar para vocês, vocês conhecem o gatinho. Ui, que tem o nome mais chique. Nome dele, ó, vamos ver, que às vezes eu erro. O nome dele é, eu ia falar Caio, ó. Zoro, com R só, Zoro mesmo, que é uma espadachim, uma coisa assim, Caio falou. Samurai. Zoro, Jorge, que eu lembrei daquele cantor que eu gosto, seu Jorge, canta muito. Eu sempre esqueço de Mari. Vou lembrar. Final com Bastos. Vamos para o que interessa, né? Vamos para o que interessa, Pri. Foco aqui. Por falar em foco, vou mostrar para vocês. Como que eu dou aula para vocês e não esqueço? Olha, gente, eu já compartilhei que eu tenho algumas coisinhas que me atrapalham ter foco e memorização. Minha mente, ela voa bastante. Graças a Deus que eu costumo ficar muito conectada quando eu estou dando aula, porque é algo que eu gosto, então eu fico ali com o pensamento bem, mesmo assim, há tempos que parece que é fase, que quando eu estou ociosa, com muita coisa para poder fazer, eu começo a trocar demais as palavras e tudo, eu tenho dislexia e outras coisinhas, né? Só falo da dislexia mesmo para não assustar ninguém. Então, eu faço aqui, ó, eu tenho tudo antes escrito para falar com vocês, as frases que eu quero dar mais ênfase, os textos, os recursos, as ferramentas que eu apresento. Então, antes eu tenho que gastar um tempinho escrevendo a aula, fazendo tudo direitinho. E é isso, não é aleatório. Mas vamos, gente. Hoje a gente está no nosso sexto encontro, meu povo. Quem está comigo aí assistindo tudo desde o sexto encontro, coloca aí nos comentários para eu poder saber por quê. O seu comentário me ajuda bastante, né? Apesar que tá aqui é somente para vocês que receberam o link, não está no público, mas ajuda. Ouvir o que você está gostando da nossa aula e ouvir até o que você não está gostando, porque isso me ajuda o quê? A melhorar, a entregar algo melhor. E eu quero fazer aqui com você, para você que ainda não sabe, eu acho que eu falei no encontro 2, um combinado. Todas as vezes, quando você perceber assim, nossa, isso que Pri falou mudou agora. Foi um insight, foi metanoia, me ajudou. Você vai escrever uma hashtag bem assim, tá pago. Aí você fala, mas não foi gratuito? Foi gratuito. Mas tá pago o quê? Tá pago o tempo
Seu tempo é o seu maior ativo e você está aqui nesse tempo comigo, tá bom? Então, aí você escreve, bomba o chat, escreve no chat assim, ó, tá pago. Tá pago para eu saber que você gostou. Mas antes de tudo, hoje eu quero começar a nossa conversa de um jeito um pouquinho diferente, porque primeiro, porque hoje, gente, hoje é um dia muito especial para mim, porque é o meu aniversário. E eu fiquei aqui, sabe, pensando sobre o que eu gostaria de receber hoje. Claro que estar com minha família e curtir minha família é um presente enorme, o maior presente que eu poderia ganhar. Só faltou ter minha mãe, meu pai, minhas irmãs aqui por perto. Agora, mas existe outra maneira, né, outra forma que eu que tem se tornado para mim um presente muito especial, sabe, na vida, que é perceber, só um minutinho, que é perceber que aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi, caminhe comigo, e aquilo, sabe, essas experiências, aquilo que ainda estou construindo e alcançando com outras mulheres, esse sonho. Eu tenho um sonho, eu tive um sonho que me marcou e parecia que Deus estava falando comigo. Você acredita que Deus fala com você através de sonhos? Eu acredito muito nisso. E esse sonho eu sonhei que eu estava ajudando muitas mulheres a empreender. Eu, no começo era derramando água, uma jarra assim, derramando água. E depois o sonho mudava e eu via muitas mulheres. E essas mulheres, eu falando com muitas mulheres e despertando para essas mulheres terem seu negócio, empreender, terem autonomia, liberdade, e eu contando minha história. Então, isso que eu estou construindo aqui pode alcançar outras mulheres. Porque, no fundo, gente, isso é o que eu quero deixar, sabe? Eu quero deixar um legado. Eu quero olhar para trás e saber que alguma mulher conseguiu se enxergar de uma maneira diferente depois de uma conversa nossa aqui. Então, por isso que eu falo, bomba aí o chat, coloca, responde, interage comigo, porque eu leio. E sempre quando eu vendo um curso, não só é mais um curso, lógico, quando eu vendo um serviço, eu me coloco mesmo à disposição para servir, mas é tanto no pago quanto no gratuito. Eu vou, eu leio o que você escreve, eu considero o seu feedback, tento melhorar, porque eu tenho isso como um propósito. Então, vai ser muito bom saber que, através desses nossos encontros, você que percebeu que poderia construir uma profissão, que outras mulheres também entenderam que podia ter renda, que descobriu que autonomia não é egoísmo, do contrário que muita gente pensa, que outras também perceberam que aquilo que ela já sabe tem muito valor, você tem valor, e o que você sabe, o que você viveu tem valor. Também que talvez seja isso que o que você está querendo construir, deixar, pode ser um legado. Então, não é simplesmente deixar aqui um tempo por fazer, sabe? Mas estar aqui com vocês é saber que eu posso ter a possibilidade de transformar outras vidas, como a minha também tem sido transformada todos os dias através desse meu sonho, que é viver do digital. Do digital porque eu posso alcançar o mundo, né? Através da internet e entregar essa mensagem que eu tenho aqui no meu coração. E como é o slogan da nossa comunidade, né? Brava Alma, juntas somos mais. Porque, sabe, tudo que você tem de conhecimento, talvez seja o que outra mulher está precisando ouvir nesse dia. Aquilo que você carrega na sua vida, a história que você viveu,
talvez seja a história que vai curar a vida de outra mulher. Eu acredito em mulheres que vão usar suas habilidades, seu conhecimento, sua história, experiência, não só como uma forma de enriquecer, mas uma forma de entregar uma verdade para esse mundo. Não se prenda à demagogia, não vá na conversa dessas pessoas que ficam falando, eu tenho que fazer jejum de internet, e criticando aquelas pessoas que estão na internet se posicionando. Não vá na história dessas pessoas que ficam só criticando, mas vá com a mentalidade diferente. Não, eu não vou deixar a internet me usar. Eu vou para a internet não para ficar vendo vida de artista, vendo fofoca, vendo se o jardim do outro está mais bonito. Eu vou para a internet para continuar cuidando do meu jardim, para que as borboletas venham ouvir a minha mensagem, a mensagem que Deus colocou no meu coração. Você tem algo de valor, de especial para esse mundo, que não deve ficar quieto, que deve ser, propagado. Então, aproveita as ferramentas que hoje estão à nossa disposição para que a gente possa fazer isso. E olha, dá mais um golinho aqui. Hoje eu quero dar um passo a mais aqui com você. Antes de começar a falar sobre o tema da nossa aula, que é sobre empreendedorismo, e antes de falar mais sobre dinheiro, internet, vendas, eu quero falar também sobre uma coisa que todas nós temos e que nenhuma de nós consegue guardar para depois, que é o tempo. E assim como foi no nosso primeiro encontro, hoje eu quero fazer uma rodada de novo, agora de forma diferente, que não vai ser música, eu trouxe um poema. Um poema para a gente. E se a gente olhasse para o tempo, peraí, gente, que é a chamada. Ok, ok, pronto, resolvi. E se a gente olhasse, não resolvi não, é porque quando não tem pessoas na sala, como eu estou gravando para deixar aqui para vocês, o que que acontece? O Google Meet, ele fica me mandando alertas dizendo que se é para continuar ou não a gravação. Então tá. Então, eu começo assim, pensando sobre isso. Se a gente olhasse para o tempo de outro jeito, né? A gente olha para o tempo, às vezes de uma forma muito literal, né? Para o reloginho, para as horas, mas se a gente olhasse de uma forma diferente? Talvez você esteja pensando aí, mas o que um poema tem a ver com empreendedorismo, Pri? O que, que o tempo tem a ver com empreendedorismo? Vou terminar logo esse café aqui para eu focar aqui com vocês. Espera aí. Gente, é bom, né? É bom. Bora começar tudo? Quem trouxe aí, papel, caneta, mulher preparada. Mulher, você é preparada, vamos lá. Mulheres de negócio. Incentivo você a investir em algumas coisinhas. Não gosto daquele negócio que a gente fica gastando tudo de uma vez. Vá gastando aos poucos de acordo com a necessidade. Então, papel, caneta é fundamental, post-it também, para aprendizado. Bora trabalhar. Porque hoje, gente, hoje eu quero justamente fazer parecido com a aula passada, que a gente pensava, ele instigava um pouco mais o que o autor, o que a música queria dizer. Hoje a gente vai para o poema, e o poema fala sobre tempo, e eu quero começar justamente por aí. Porque antes de falar sobre construir uma renda, existe uma coisa muito mais profunda acontecendo em nossas vidas,
a nossa vida está passando, gente, né? Parece ser assim redundante, mas a nossa vida está passando. E eu escolhi aqui o meu poeta preferido, que é Mário Quintana, porque ele tinha uma maneira muito, mas muito bonita de falar sobre as coisas que fazem parte do nosso cotidiano, das coisas comuns. É tanto, gente, que ele era conhecido como um poeta das coisas simples, porque ele falava como a gente entendia. E ele não precisava usar palavras difíceis para fazer a gente pensar. Ele conseguia pegar uma coisa simples e mostrar que dentro dela existia alguma coisa muito maior. E o poema que eu trouxe hoje fala justamente sobre isso, sobre o tempo, sobre a vida, sobre aquilo que a gente vai deixando para depois, e no fim, sobre aquilo que realmente fazemos com as coisas, com as coisas, não, com as horas que recebemos, que Deus nos dá, né, essas 24 horas durante o dia, sobre o presente. E esse poema se chama 666 e foi publicado em 1980. Deixa eu ver minha colinha, no livro Esconderijos do Tempo. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que Mário Quintana, gente, ele escreveu esse poema aos 73 anos, quando esse livro foi publicado. Aliás, desculpa, o livro foi publicado quando ele tinha 73 anos, né? Porque deu para entender que ele escreveu aos 73 anos. E ele era poeta, jornalista e tradutor. E ficou conhecido justamente por essa capacidade de falar de coisas profundas da alma, em uma linguagem muito simples, muito próxima do cotidiano, como eu já tinha dito. E talvez por isso seja tão gostoso ler Quintana. E eu incentivo você, minha querida mulher, minha borboleta, falar com você igual eu falo com a Mari Juju. Chuchu, ô Chuchu, hoje mesmo ela mandou um recadinho, Chuchu, você vai vir me buscar? Eu falo, eu vou, Chuchu. Minha Chuchuzinho, vamos buscar mais conhecimento, colocar, ler mesmo e trazer para a nossa vida. Então, voltando para Quintana, ele olha para uma coisa que parece aí, ó, pequena, e encontra dentro dela uma pergunta enorme. E esse poema faz exatamente isso. Ele fala sobre horas, sobre sexta-feira, sobre envelhecer, sobre o tempo passado, mas quando a gente para pensar, percebe que está falando sobre a própria vida da gente. E foi justamente por isso que eu escolhi começar a nossa conversa de hoje com ele. Eu quero ler esse poema com você e depois nós vamos voltar para cá para fazer destrinchar pedacinho por pedacinho, tá bom? Do nosso poema, do mesmo jeito que a gente fez com a música. E aí, ó, você vai também se acostumando com minha didática, né? O jeito de trabalhar. Como eu tinha dito, tá aí na tela para vocês. Deixa eu só ver aqui que esse telefone tá que tá, hein? Só ver minha filha aqui, gente. É ao vivo, peraí. Peço desculpas, mas é mãe, né, gente? Vocês sabem como é que é. E aqui está acontecendo ao vivo. Eu não vou fazer nenhuma edição, só falar para minha filha. Mari, acabei de falar que eu te chamo de chuchuzinho, você também me chama assim. Ô, Inha, deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu estou gravando agora, aí depois eu te respondo direitinho, tá bom? A gente está em aula aqui agora. Beijinho, chuchu. Te amo.
Então, vamos lá. É que a gente, quando o filho não está em casa, a gente se preocupa, né? Quando chega a mensagem, tem que ver logo o que é, né, gente? Então, o nome do poema é 666, mas ele é conhecido na internet, inclusive na internet tem até trechos que não pertencem a esse poema, que eles acrescentaram. Ele é conhecido como O Tempo. O tempo que a gente acha que não tem. Então vamos lá. Lê comigo. A vida é um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Ah, desculpa, só falar aqui uma coisa. Inclusive, eu mandei essa frase para minha filha hoje, como resposta do vídeo que ela me deu para o Dia das Mães. A vida é um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dissessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia em frente, seguia sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada inútil das horas. Ai, é lindo, né, gente? E quando eu termino de ler esse poema, a primeira coisa que me vem aqui na cabeça é: meu Deus, quantas coisas cabem em tão poucas palavras lidas, né? Tão lindo. Então eu queria voltar aqui para o começo do poema, porque ele começa dizendo uma coisa que à primeira vista parece simples demais. Eu vou voltar aqui, ó. Ele diz assim, ó: a vida é uns deveres que nos trouxemos, que nós trouxemos para fazer em casa. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Eu quero começar por essa frase, porque ela parece muito simples, mas olha a imagem que ele criou. A vida como um dever que a gente trouxe para casa. E quando eu penso em dever de casa, penso numa coisa que a gente sabe que precisa fazer, mas que muitas vezes lembra até, né, gente, os filhos, quando eles recebem as tarefas de casa, os deveres aqui em Portugal, falam TPC. Só que, muitas vezes, trazendo para a nossa vida, a gente pensa, né, depois eu faço, e talvez exista um pouco disso na nossa própria vida. A gente sabe que tem algumas coisas que gostaria de construir, uma profissão, uma renda, um projeto, uma habilidade, alguma coisa nossa, mas vai deixando para depois. Depois que os filhos crescem, depois que a casa estiver mais tranquila, depois que eu tiver dinheiro, depois que eu aprender mais, depois que eu tiver coragem, tá conseguindo aqui, ó, associar com sua vida e com o dia? E também, quem sabe, depois que essa fase tão difícil que eu estou passando, passar. Só que a vida também é feita desses pequenos depois. E é justamente aí que o poema começa a ficar mais interessante. Porque ele vem e fala aqui, na próxima frase, o próximo trecho, que ele diz assim, olha, grifar aqui. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Olha como ele continua. Quando se vê, já são 6 horas. E ainda existe aquela sensação.
há tempo. Eu acho isso muito humano, porque a gente olha para o relógio e pensa que ainda dá. E muitas vezes realmente dá. O problema é quando a gente começa a viver como se sempre fosse dar. Deixa eu só conferir aqui o som do volume. Por quê, gente? Tá fazendo muito barulho a minha rua. Vou ter que levantar e fechar aqui o. O pessoal chegou com o carro ligando o som. Então, a gente deixa, né, a tal da procrastinação. Aquilo que a gente pode fazer agora, vai para depois. Então, amanhã acaba virando uma semana ou semana que vem. Ou quem sabe, o mês que vem. E a vida continua, ó. Ela vai, ó. O tempo vai, ó, passando. Acontecendo, enquanto aquilo que era importante para nós, fica o quê, gente? Esperando. Mas não era importante? Fica esperando. Porque a gente acha que há tempo. Simples assim. Isso aqui é muito do nosso humano, gente. Nós somos humanos. Nós temos uma facilidade muito grande de procrastinar. De procrastinar. E aí ele vem e fala: quando se vê, já é sexta-feira. Já mostra o quê? Uma passagem de tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. E aí ele faz uma coisa muito bonita. Ele transforma algumas horas em uma semana. Quando a gente percebe, já é sexta-feira. Isso parece tão pequeno, mas é exatamente assim que a vida passa. Não é sempre em grandes acontecimentos, meu povo. Às vezes ela passa numa segunda-feira comum, num dia em que a gente acordou, resolveu um monte de coisa, cuidou de todo mundo e foi dormir cansada. E amanhã começa outra vez um novo dia. E não existe nada de errado em viver uma vida comum. Pelo contrário, há beleza no cotidiano, há beleza no simples, há beleza no dia. O problema é quando, no meio dessa vida, aquilo que também importa para nós nunca encontra espaço. Porque nós somos muito boas em cuidar do que é urgente. O filho precisa, a gente vai. Vocês viram? Aqui, o que eu acabei de fazer foi a prova. Eu tenho aqui, meu celular tem 3 notificações que me alerta com a chamada com barulho. Mari, Caio e minha mãe. Eu sei que aí é mensagem deles. E aí, então, eu paro. Então, por exemplo, a casa, ela precisa. A gente faz. Ontem eu estava com minha programação lotada, inclusive o trabalho. Hoje eu estou aqui também durante o domingo, hoje domingo, meu aniversário, e amanhã eu estou dedicando aqui a todas as demandas que eu tenho, porque essa semana a gente vai abrir as inscrições da imersão da casa para o Caixa. Glória a Deus por isso, né? Só que eu preciso, demanda muito mais de minha atenção. Tenho muito mais coisas para fazer e tenho fé também que ao abrir eu tenho que estar pronta. Eu estou me preparando porque eu tenho fé que ao abrir iremos dar muitas oportunidades para novos, né, alunos.
chegarem na imersão e eu terei que dar mais atenção pela quantidade. Então, eu quero estar pronta antes de abrir para que eu possa atendê-los da melhor maneira possível. Então, o que que acontece? A gente faz. O trabalho precisa, a gente resolve. Mas aquilo que é nosso vai ficando para depois. Adiamos os nossos sonhos. Olha para você ver, eu vim para cá, para Portugal, eu tive um motivo muito, que no momento para mim era um motivo muito legítimo, né? Eu queria recomeçar, eu estava fugindo, na verdade, não de credores, não de pessoas, pelo contrário. Na verdade, eu estava fugindo de mim mesma, fugindo para encontrar aquela paz de realização, de paz de espírito, da autonomia que eu queria retomar da minha vida, as rédeas emocionais e tal. E ter esse tempo de reconstrução de qualidade com a Mário Caio. Foi o motivo que me fez emigrar. Mas eu tenho um sonho que eu queria aproveitar juntamente com esse motivo, que é fazer o meu mestrado. Então, eu já vim com minha documentação organizada para que eu pudesse me matricular aqui para fazer o mestrado. Mas, gente, eu já estou aqui há 4 anos e ainda não fiz o meu mestrado, que é um sonho. Mestrado e doutorado é um sonho que eu quero realizar. Mas ainda não tirei tempo para esse sonho, porque priorizei a família, priorizei os estudos dos meus filhos, priorizei também o trabalho, porque da onde vem o sustento para casa, mas esse sonho que chega a arder meu coração, eu ainda não realizei. Então, aquilo que é nosso, às vezes acaba deixando para depois, a gente vai deixando, a gente vai aqui procrastinando, vai adiando. Então, ele fala que quando se vê, passaram o quê, gente? 60 anos. Quando se vê, passaram 60 anos. Então, ele faz um salto enorme. Ele faz um salto enorme da sexta-feira do tempo para 60 anos, que eu imagino que era o tempo que ele estava a viver quando fez esse poema, né? Não sei, isso é eu que imagino. 6 horas, sexta-feira, 60 anos. E talvez, gente, seja aqui que o poema fique mais desconfortável. Porque ele está mostrando como uma vida inteira pode passar enquanto a gente sente que ainda está começando. Você já se deu conta que às vezes passa anos de coisas que você vai falando, vou deixando para amanhã, vou deixando para depois, e quando você vai ver, você fala assim, nossa, mais um ano, e eu não fiz aquilo que eu estava querendo fazer. E eu acho que isso conversa muito comigo hoje, gente. Hoje, 42 anos, e eu já consigo olhar para trás e perceber quantas fases eu vivi, mas também quantas coisas mudaram, quantas coisas eu imaginei que seria de um jeito e acabou sendo de outro. E eu também consigo perceber uma coisa: tempo não é simplesmente algo que a gente tem. Acho que eu vou escrever isso aqui. Tempo escrever no lugar desse aqui. Tempo
não é algo que a gente simplesmente tem. Tempo não é algo que a gente simplesmente tem. Tempo, gente, é algo que a gente está gastando todos os dias. E eu não quero que isso vire uma conversa sobre arrependimento ou culpa. Não é isso. Não é sobre isso. É sobre nós, todas, temos coisas que gostaríamos de ter feito diferente. E eu tenho muitas, como você, nós temos. Mas olhar para trás não devolve o tempo, gente. O que pode mudar alguma coisa é olhar para frente e decidir o que faremos com o tempo que ainda não temos. Que faremos com o tempo que ainda não temos? Ai, como é bom, né? Se inspirar em outras pessoas, né? Ah, eu gosto muito de Mário Quintana e de Cora Carolina. Sabia que ela era uma doceira? Ok? O que você vai fazer hoje com o tempo que você ainda não tem? O que eu vou fazer? Olha, eu sou apaixonada pelo apóstolo Paulo. Sou apaixonada pelo apóstolo Paulo e, inclusive, quando eu estava escrevendo o livro Efeito Borboleta, eu estudei muito sobre ele, sobre a vida, porque ajudou muito na fase mais difícil de minha vida, que foi os últimos 8 anos. Então, onde veio o cume do meu divórcio, passei adoeci, né, emocionalmente. É interessante, porque é aquele tipo de doença que te envergonha, no sentido de, parece que é só coisa da sua cabeça. Então, fiquei 3 anos sendo acompanhada pelos médicos e minha família de perto me abraçando. Eu fui muito acolhida por minha família, do graças a Deus, porque muitas pessoas passam por isso e não têm família para contar, às vezes passam sozinhas, né? Eu tive esse privilégio também de meus filhos. No meu livro tem muito da minha história, apesar que, assim, infelizmente, não dá para contar minuciosamente, né? Só os amigos de muito perto, mas até porque não dá, né? Seria um livro imenso para contar os detalhes. E depois eu tive um tempo de recomeço profissionalmente, na minha profissão, recomecei de uma forma diferente, não queria ficar longe dos filhos, então parei de viajar pelo ateliê Suzana Bastos para cursos e comecei, até porque eu parecia uma criança que estava ainda reaprendendo a viver, né? Então, eu me restabeleci em Vitória da Conquista com a ajuda da minha família e fui ser professora do SENAC, de gastronomia, né? Depois, quando já estava com tudo, assim, financeiramente falando, organizado, tudo direitinho, né? A nossa vida seguindo uma rotina do jeito que a gente gosta, só que eu não queria o lugar em si, estar ali próximo, eu precisava de um tempo para mim mesma, né? Como eu disse, de
ir para Maricá e a gente se recompor, foi quando me veio essa decisão de vir para cá, para Portugal. Chegando aqui em Portugal, eu vim com visto para empreender, eu apliquei uma, um projeto de uma startup para o governo português, do qual esse projeto ele foi aprovado pelo IAPMEI, e aí tivemos, eu acho que foram 5 incubadoras querendo incubar nossos projetos, e ainda no Brasil, mesmo sem conhecer as cidades, os estados, né, que estavam localizadas essas incubadoras, eu tinha que escolher, acabei escolhendo Torres Vedras, e acabou que chegamos, não conseguimos morar em Torres Vedras, porque não achamos, na época, arrendamento, só arrendamento para temporário. Depois começamos a ficar muito tempo em pousada, hotel, perder dinheiro com isso, mas também golpe que recebemos financeiramente, ficamos numa situação complicada de viemos parar aqui em Caminha. Em Caminha, eu começo a me desdobrar, abro mão da startup, do empreendedorismo, que era a minha paixão, e vou tentar agora reagrupar meus filhos. Para isso, eu precisava de um emprego com contrato e também precisava do emprego em si para poder, né, trazer o sustento da casa e tudo mais. Então, começa aí aquelas jornadas malucas de trabalho, trabalhando à noite, durante o dia e tal, e 3 horas de sono, 4 horas de sono, e às vezes minha folga também era trabalho, sem ver Mariana, sem ver Caio, comecei a me adoecer novamente, né, emocionalmente falando, aquilo mexeu muito comigo, porque eu precisava e queria tempo com eles, e quase não via. O Caio começou a ficar com pânico de ficar sozinho, porque começou a ficar com medo de estar sozinho, ele tinha que ficar muito tempo só, sem qualidade de tempo. Mas o Senhor me sustentou, não cheguei, né, passar pelo que eu passei no Brasil, mas quando as coisas estavam mais se ajeitando, já financeiramente, a gente conseguiu mudar para uma casa melhor, aí aconteceu que eu passei por um burnout, e quase morri com esse burnout, mas foi o segundo que foi pior, quase morri com o segundo. 3 meses depois, quando eu volto para o trabalho, passo por um novo burnout e fiquei 8 meses tentando me reestruturar fisicamente, porque num intervalo de um para o outro, depois do segundo, nesse intervalo aí de, acho que no segundo mês, o terceiro mês, eu tenho tipo como se fosse uma convulsão, não sei explicar, mas eu sei que meu lado aqui do meu rosto entortou, fiquei com esse lado torto, essa parte aqui, e fiquei sem os movimentos desse lado, fiquei 3 meses andando e caindo, e só andando pela casa, e eu precisava muito de ajuda para ir para a igreja, né, naquele tempo, porque ir para a igreja, para mim, me dava uma força muito grande, só para você entender um pouquinho minha história, gente. E, gente, eu vim para cá atrás de paz, né? Aconteceu tudo isso e passei fisicamente, mas emocionalmente eu estava muito feliz em Deus, no sentido de saber que Ele era meu socorro. A primeira experiência que eu passei da depressão tinha sido muito pior, e Deus já tinha me tirado daquele fim do poço, que para mim era um fim do poço. Então, aqui eu sabia que Deus estava presente, que Deus estava com a gente, que Deus ia me tirar dessa situação. E então eu ficava assim, me alimentando muito nos textos do apóstolo Paulo, e principalmente quando ele fala, né, mas eu vou olhar para o alvo que é Cristo, eu vou prosseguir para ele, que é o autor e consumador, né, da minha fé, e a minha força não é de mim, ela vem de Deus. Quando penso que sou fraca, eu sou forte. Então, vinham os amigos, né, que até hoje eu tenho aqui, inclusive português, me levava para a igreja aos domingos, e
Eu ia, voltava com a Mari, com o Caio, coração assim, ainda fisicamente um destroço, porque era uma fraqueza e tinha vergonha também de cair assim, de não conseguir dar conta no meio das pessoas, mas passou tudo isso, e o que eu quero dizer com todo esse testemunho aqui é dizer o seguinte, que não é olhar para o tempo que passou, o que ficou para trás e a gente se lamentar daquilo que a gente não conseguiu fazer certo, daquilo que e se sentir culpado ou fracassado. É ver, né? Você não vai anular a sua história é muito rica, ela é única, ela é especial. E a gente, infelizmente, a gente não pode mais mudar o nosso passado, né? Eu não posso mudar o meu passado. Também não posso mudar a forma como eu lidei no meu passado com as minhas emoções, com os meus relacionamentos, comigo mesmo, com minha fé, mas eu posso daqui para frente decidir o que eu vou fazer agora com o meu hoje e com o tempo que ainda temos. E com o tempo que ainda também não temos, aquele que vai vir, né? Que vai chegar. Porque não temos aqui, não faz sentido esse não. Que vai chegar. Então, voltando para Mário, para Mário Quintana, nesse texto, ele fala: agora é tarde demais para ser reprovado. Pri, o que ele quer dizer com isso? É tarde demais para ser reprovado. Essa frase ela é muito interessante, porque tarde demais para ser reprovado, porque quando a gente é criança, a gente existe a ideia de prova. Passou ou não passou? Foi bem ou foi mal, né? Foi bem ou foi mal? Acertou ou errou? Só que a vida adulta não funciona assim. Não existe uma professora entregando uma nota no final para a gente da prova da vida. E talvez a gente precise parar de viver como se estivesse sendo avaliado o tempo todo. Já viu que às vezes a gente é o nosso próprio carrasco? Já viu que a gente às vezes se cobra tanto? Porque às vezes nós não começamos, gente, uma coisa porque temos medo de não fazer perfeito. Porque a gente tem medo de errar. Porque às vezes a gente tem medo de alguém achar ruim. Porque a gente tem medo, gente, de começar tarde, medo de não dar certo. E quando a gente percebe, passou muito tempo tentando evitar o erro do que construir alguma coisa. Talvez o que nos leve tanto a adoecer é buscar essa perfeição, né? Talvez a busca dessa perfeição nos adoeça tanto. Talvez a vida não esteja nos pedindo perfeição. É o que eu imagino. E eu entendo hoje, com tudo que eu passei, com minhas experiências, que hoje eu aprendi a lidar com elas, no sentido de não ter vergonha. Não ter vergonha é que eu não sou perfeita, não preciso ser perfeita, a vida não me pede isso. A vida me pede ser presença, ser verdade. É o que eu preciso ser comigo mesma. Então, é o que a gente precisa, é ser
presença. A gente não precisa performar. A gente não precisa performar. Quantas vezes a gente maltrata a si mesmo porque a gente tem que performar e parecer bom para o outro. Na verdade, a gente só precisa ser presente. Continuando aqui, ele fala: e se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. É aqui que então vem uma mudança muito bonita no poema. Ele imagina uma outra oportunidade. E essa parte me toca muito, porque nós também pensamos nisso. Se eu tivesse começado antes, se eu tivesse escolhido diferente, se eu tivesse tido coragem, se eu tivesse sabido naquela época, o que eu sei hoje, inclusive eu falo essa frase, porque essa foi uma frase que mais me adoeceu depois da minha separação, porque eu ficava, se eu soubesse disso antes, se eu soubesse naquela época. Gente, só que a gente não pode voltar no tempo. Máquina do tempo só existe nos filmes. Só existe também naqueles documentários que tem lá no National Geographic, é assim que fala, sei lá. E, sinceramente, eu acho que, com base naquele filme De Volta para o Futuro, eu acho que a gente talvez nem devesse querer voltar no tempo, mudar. Porque a gente muda, né? Geralmente quem volta no tempo muda o contexto da história de todo mundo. Porque aquela mulher, gente, que viveu aquilo tudo, é justamente a mulher que chegou até aqui. A Priscila que viveu tudo que viveu 8 anos, durante esses 8 anos, é justamente a Priscila que chegou até aqui, com a bagagem que ela tem até aqui. A Priscila que hoje escolhe viver presença e não performance. Você não está começando hoje com a mesma cabeça que tinha 10 anos ou 20 anos atrás. Você não está começando com a mesma experiência que você tinha 10 anos atrás. Hoje você tem uma experiência percorrida e maturidade com a sua história, com as coisas que deram certo, mas também com as coisas que deram errado, com tudo aquilo que a vida já te ensinou. Então, talvez começar agora não seja começar do zero, gente. Você começa com sua bagagem. Porque talvez seja começar do lugar onde a sua história te trouxe até aqui. A partir daqui, a partir dessa história. E aí ele diz: eu não olharia o relógio, seguia em frente. Eu gosto muito dessa imagem. Eu tenho uma mente, eu sou o mundo fantástico de Bob. Desde criança eu fico assim, imaginando tudo, sabe? Uma vez, só para vocês verem como minha mente ela viaja tanto, eu estava, acho que na quarta série, quinta série, saí da primária, né, e fui para a escola maior, Duque de Caxias, e lá tinha gangues, né, aquelas gangues de escola, igual mostra nos filmes, aí tinha uma gangue lá, do boné, da cobra, nem lembro direito. Mas eu lembro que
a líder de uma gangue começou a implicar comigo, porque disse que eu ria demais. Gente, pensa na menina dos dentes feios, era eu. Os dentes assim. É tanto que meu apelido na escola era Rex Cavadeira. E eu tinha uma colega, né? Inclusive, ela tá acompanhando essas manhãs de virada, a Lid, que ela era a Mylon e eu era o Rex Cavadeira. Eu sei se já viram um desenho do Rex Cavadeira, mas conta que o Rex Cavadeira, ele ficava cavando assim nos ossinhos do cemitério para pegar os ossinhos, né? E aí eu tudo levava na graça, porque minha mente ela imaginava demais. E essa menina começou a implicar comigo, dizia que um dia ia quebrar minha cara, que ia quebrar minha cara. E eu nunca fui de briga, né? Aquela vibe muito zen. Aí uma vez ela me para na escada quando termina o recreio, e ela fala assim: Olha, sou boca de. Vou falar aqui, cu é bunda, né? Posso falar. De recheado de ameixa, sobre um recheado de ameixa, né? Mas foi... Aí ela falou assim: Eu vou quebrar teus dentes, sua boca de cu recheado de ameixa. Aí na hora, olha o que minha mente fez. Eu imaginei uma pessoa com o bumbum para cima, com as ameixas e o leite condensado. E comecei a rir, porque achei engraçado. Eu ser essa boca, entendeu? Porque eu já tinha ouvido já falar que eu era o Rex Cavadeira, mochila, bocão, boca de caçola, mas com recheado de ameixa eu não tinha visto. Aí eu pensei, esse pelo menos é bom, né? Porque eu gosto de ameixa, gosto de leite condensado. Olha o que eu tô contando para vocês. Então, eu imagino muito, sabe? E eu gosto muito dessa imagem aqui que ele traz, que é, eu nem olhava o relógio, eu seguia em frente. Porque parar de olhar o relógio e seguir em frente é porque existe, gente, uma outra coisa que rouba muito a gente. A comparação. A gente olha para o relógio da outra mulher. A gente olha para o relógio da outra mulher. Ela começou antes. Ela já conseguiu. Ela já ganha dinheiro. Ela já tem empresa. Ela já está naquele lugar e eu não. E aí a gente olha para a nossa vida e fica pensando: ah, mas como eu estou atrasada. Mas atrasada demais. Será que dá tempo ainda para mim? Será que eu vou conseguir recomeçar mais uma vez? Olha, as pessoas estão aí com os seus jardins tão floridos, já tem casa, tem tantas coisas. Será que eu vou conseguir acompanhar? Será que eu vou conseguir realizar os sonhos? Eu pergunto para você, minha amiga, a Juju, né? Mas atrasada para quem? Para quem que você está atrasada? Qual relógio que você está olhando para se comparar? Relógio da vida do outro? Atrasada para quem? A vida não é corrida, no sentido em que todas nós precisamos chegar ao mesmo lugar no mesmo momento. Não. O amor, talvez seguir em frente seja simplesmente parar de olhar tanto para os lados. E olhar a partir de então, a partir do hoje, do dia que se chama hoje, que é um presente para a nossa própria estrada, como a gente falou no dia 1, e continuar caminhando. Tem uma frase aqui que eles colocam aqui em Caminha, e nos outdoors da cidade, que aqui a cidade é uma cidade que é passagem dos peregrinos que vão para Santiago de Compostela. E aí
é, é chamado de o bom caminho, né? É tanto que quando passa um peregrino, você fala assim, olha, bom caminho. Aí nisso, eles têm uma frase em que eles fazem assim, que o caminho a gente faz caminhando. Inclusive, essa frase é de um autor espanhol, o mexicano. Agora me veio uma música. Ele fala espanhol, em espanhol. O caminho a gente faz caminhando, é no processo. É no processo. Então vamos lá. Aqui ele termina e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Isso aqui me emociona muito. Eu me empolgo, né, gente? Eu me empolgo. A casca dourada e inútil das horas. E ele termina toda essa imagem, né, que eu acho linda, e que também é um pouco triste, a casca dourada e inútil das horas. Se o caminho a gente faz caminhando, né, vai jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. As horas são preciosas enquanto elas estão acontecendo. É isso que ele quer dizer. As horas, elas são preciosas enquanto estão acontecendo. Por quê, meu povo? Porque depois que passam, elas não voltam. Me diz, quando uma folha cai da árvore, ela volta? Não volta, ela morre. E é aqui, gente, que eu quero trazer essa reflexão para uma coisa muito prática para a gente, para não ficar só, né, no campo das ideias, parafraseando, ficar aqui também só dessa forma. Queria que a gente pensasse. Falei para vocês que eu só recebo notificação, né? Assim, recebo outras, mas agora aqui, ó, minha mãe acabou de mandar para mim uma mensagem. Eu queria que a gente pensasse o que que a gente está fazendo com as nossas horas. O que que nós estamos fazendo com as nossas horas? Eu não estou dizendo que precisamos trabalhar o tempo inteiro. Não. E hoje eu estou tão assim, né? Pelo contrário, porque hoje eu estou tão engajada naquilo que de sentir que isso está combinando tanto comigo, com aquilo que eu acredito, que até não tem sido enfadonho gastar tempo trabalhando. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, minha mãe ligando, eu estou dizendo, gente, eu não estou dizendo que precisamos trabalhar o tempo inteiro. Pelo contrário, é sobre a gente transformar cada minuto da nossa vida em presença, em estar consciente. É sobre escolher. Peraí, gente. Perdoe-me mais uma vez. Hoje é dia de aniversário. Sobre escolha, sobre estar presente, sobre presença. Porque aquilo que é importante para nós também precisa receber alguma parte do nosso tempo.
as nossas prioridades, né? Ô, gente, eu vou colocar aqui no modo avião, tá? Me perdoe, me perdoe. Seu tempo é precioso, eu sei que é precioso e agradeço sua paciência, agradeço também de coração a confiança de vocês já estarem comigo já em 6 encontros, tá bom? Mas vamos aqui. Já eu coloquei ele no modo avião. Ninguém vai mais incomodar aqui, não, tá bom? Não é incomodar, né? Não é incômodo. É, é, pronto, vocês me entenderam. Bom, gente, como eu falei, porque o que é importante para a gente é também nós precisamos dar prioridade, né? Porque essas coisas precisam também do nosso tempo. E talvez seja aqui que o empreendedorismo comece a entrar na nossa conversa. Porque vamos voltar para o tema da nossa aula. Hoje, o nosso encontro é sobre a vida real do empreendedorismo. O que ninguém conta quando a gente decide construir alguma coisa. A vida real do empreendedorismo, que ninguém conta, que ninguém te conta quando você decide construir alguma coisa. Eu quero dizer que todos nós, eu quero começar falando sobre isso aqui, ó. Todos nós. É uma afirmativa, mas talvez poderia ser quase também. Todos nós buscamos uma vida de estar. Todos nós buscamos uma vida de estabilidade. É o que a gente procura. Agora, a pergunta que eu quero começar instigando aqui para a gente pensar é: será que estabilidade existe? Será que estabilidade existe mesmo? De verdade? Será que isso aqui não é utopia, não? Eu acho que existe uma razão muito grande para tantas pessoas terem medo de empreender. Eu acho que o X está aí. A gente procura estabilidade. Desde cedo, a gente ouve, né? Arruma um emprego seguro, tenha um salário fixo, faça uma profissão que lhe dê estabilidade. E eu entendo isso. A gente quer segurança, quer saber como vai pagar as contas, quer ter previsibilidade. Só que existe uma coisa, gente, que a vida adulta vai ensinando para gente. Nada é completamente estável. Anota aí, nada é completamente estável. Nada é completamente estável. Por quê, Pri? Nada é completamente estável. Explica por quê. Gente, um emprego, por mais que você busque um emprego seguro, ele pode acabar. Uma empresa, ela pode fechar. Uma profissão, ela pode mudar, pode chegar em um momento da sua vida que você não mais se identifica, se sente confortável com aquela profissão que você escolheu. Ou você
sente que ela só foi a base para uma nova. E você quer cambiar, quer mudar. Então, uma situação familiar pode mudar também. O mercado muda constantemente, aceleradamente. A economia muda. Às vezes, ela fica instável demais. A vida muda. E eu não estou dizendo isso aqui para assustar ninguém. Não quero te assustar. Eu estou dizendo porque talvez a gente precise mudar a nossa forma de definir segurança. Talvez segurança não seja ter certeza de que nada vai mudar. Talvez segurança, é aí que eu quero que agora você pense, porque talvez segurança seja a gente saber que se alguma coisa mudar, nós conseguimos aprender, nos adaptar e construir novamente. Eu acho muito bacana que nós, cristãos, a gente tem uma fé tão forte, né, em Deus, tão alicerçada em Deus, que a gente crê nele, que é muito mais fácil para a gente, talvez, conseguir se adaptar, que a gente coloca muito a nossa esperança em Deus. E nisso a gente fica muito mais para o aprendizado. Um momentinho, gente. Ano que vem, não vou marcar o dia do meu aniversário. Agora estão ligando para o telefone da empresa, porque é minha mãe. Eu vou ligar. Assim que eu terminar aqui, eu ligo para ela. Deixa eu só voltar aqui para o da meada. Agora o Google. É ao vivo, meu povo. Continue comigo, continue. Estamos quase lá, quase lá. Deixa eu ver aqui, gente. Eu vou pegar aqui minha colinha, deixa eu me localizar. Então, nada é completamente estável. Então, talvez segurança não seja ter certeza que nada vai mudar. Compreende? Não colocar a certeza. Ah, eu fiz um concurso público. Eu estou segura porque eu tenho concurso público. Compreende? Ah, estou segura porque eu tenho essa empresa milionária. Não. Ah, porque eu estou com minha aposentadoria. Ou porque eu estou com meu seguro-desemprego. Porque eu tenho casa arrendada. Não. A minha, é, a minha mentalidade, o que eu penso agora é Caio, estudando. É cambiar essa forma de pensar, porque as coisas elas podem mudar. Então, talvez pensar, eu consigo me readaptar, consigo aprender, consigo construir tudo novamente. E isso é muito diferente. Porque empreender não é escolher uma vida sem risco, gente. Não é. E é por isso que muita gente não escolhe. É aprender a lidar com o risco. Empreender é aprender a observar.
Empreender, gente, é se preparar. Preparar é construir capacidade. E empreender não é apenas um negócio. Já tirando você já não vai pensar mais como muita gente que acredita que empreender é você ter somente um negócio. Pode ser também, mas não é apenas um negócio. Empreender, aqui tem uma coisa que eu gostaria muito que a gente entendesse. Às vezes, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente imagina imediatamente alguém que tem uma empresa, um CNPJ, que seria atividades nas finanças, tem um funcionário, tem produto, tem uma marca. E sim, isso também faz parte do empreendedorismo, mas não é só isso, compreende? Mas existe uma coisa antes disso. Antes do CNPJ, antes da atividade das finanças, existe a mentalidade empreendedora. Você pode trabalhar para outra pessoa e ter uma mentalidade empreendedora. Pri, eu só empreendo quando eu tenho meu próprio negócio? Não. Eu empreendo também no negócio de outra pessoa. Eu empreendo quando eu trabalho em outra empresa. Eu empreendo porque empreender também é mentalidade. Porque estar dentro de uma empresa e enxergar oportunidades é empreendedorismo. Pode encontrar uma maneira melhor de fazer uma coisa ali, de inovar é empreendedorismo. Você dentro de outra empresa, você pode aprender uma habilidade nova. Enquanto estou aqui, eu vou aprender habilidades. Eu vou desenvolver. Eu vou ajudar essa empresa a crescer com minhas habilidades, com o meu trabalho, com aquilo que eu posso entregar de valor para essa empresa, com minha vivência de mundo. Isso também é empreendedorismo. Quando você resolve um problema de outra pessoa, de uma empresa, é também empreendedorismo. Quando você cuida de uma área como se ela fosse sua, é empreendedorismo. Quando você pode olhar para aquilo que você já recebeu e você pensa, como eu posso fazer isso crescer? Isso é empreendedorismo. Quando você tem essa mentalidade. Isso me lembra, gente, de uma passagem muito conhecida na Bíblia, que é a parábola dos talentos. Você conhece a parábola dos talentos? Está lá no Evangelho segundo Mateus 25. A parábola dos talentos. Jesus conta nessa parábola sobre um senhor que entrega diferentes quantidades de talentos aos seus viajantes. Antes de viajar, aos seus funcionários antes de viajar. Só que 2 deles trabalhavam com aquilo que receberam e conseguem multiplicar. E um deles, por medo, né, eu creio que por medo, guardava aquilo que havia recebido. E não multiplicou e não fez nada com aquilo que estava em suas mãos. E aqui eu quero fazer uma ressalva muito importante. Jesus não estava contando, Jesus não estava fazendo isso, falando isso, usando essa parábola, porque ele usava muito por parábola. Aqui, gente, Jesus não estava especificamente contando uma aula de empreendedorismo. Jesus, o sentido da parábola era muito maior.
do que isso. Mas existe aqui, porque existe aqui um princípio muito importante para ser aplicado em nossas vidas. Nós não podemos desperdiçar aquilo que recebemos, porque talvez você ainda não esteja no momento de ter o seu próprio negócio. Talvez você ainda está naquela de trabalhar no negócio de outra pessoa para conseguir dinheiro para fazer o seu. Talvez você só esteja criando seus filhos, talvez você esteja estudando, talvez você esteja se preparando. Tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Você ainda pode desenvolver uma visão empreendedora. Você pode aprender, você pode observar e você pode testar, você pode melhorar e você pode multiplicar aquilo que passa por suas mãos. Você pode estar trabalhando no terreno de alguém enquanto Deus prepara o seu. Então, eu quero dizer que você pode trabalhar no terreno de uma pessoa enquanto Deus constrói ou entrega o seu. Quando Deus constrói ou entrega o seu. Olha que coisa linda, né? Porque quando você faz isso aqui, você quer servir, gente, é entregar valor. Eu gosto muito dessa imagem porque talvez algumas de nós estejam exatamente nessa fase. E eu quero falar isso para honrar a fase que você está vivendo. Talvez você trabalha para alguém e está aprendendo, está numa fase de aprendizado, está recebendo um salário. Amém. Louvado seja Deus pela oportunidade de receber o salário. Mas a sua visão está em ter o seu negócio e Deus vai te dar o teu negócio. O que eu quero dizer é que há tempo, né? O tempo vai chegar, mas enquanto isso você está empreendendo. Está adquirindo experiência, está executando uma função, está observando com as coisas que funcionam. Aí você fala, Pri, por exemplo, meu caso, eu fui trabalhar na fábrica como operária. E para conseguir um emprego na fábrica, eu tive que não colocar nada do meu currículo. E muitas vezes eu ficava lá trabalhando e chorando, gente. Eu confesso que eu chorava e falava, Deus, tu sabe que meu sonho não é esse. Só que eu pegava a vassoura para limpar lá o chão e tinha hora que eu recebia até gritos da minha chefe, porque falava, anda, Priscila, deixa esse chão. Porque eu fazia com muito carinho, gente, com muito amor. Aqui em casa eu falo para os meus filhos, eu falo, se não faz bem feito um, aprendi com minha mãe. Faz duas, faz três, até fazer bem feito. Faça com amor. Quando a gente faz com amor, a gente faz bem feito. Sirva as pessoas com amor. Gente, servir é um privilégio. Eu falo com o Caio, Caio, não faça cara feia quando alguém te pedir um favor. Pelo contrário, faça dando o seu melhor, porque é para Deus. Lave o prato como se fosse o melhor prato que você vai lavar em toda a sua vida. Não desperdice as oportunidades. Não desperdice o seu cotidiano. Está arrumando a casa? Arrume da melhor maneira possível. Cuide dos filhos com muita dedicação. Não coloque essa paranoia na sua cabeça que hoje as pessoas falam. Eu escutei uma chefe que é apresentadora de gastronomia, e ela é apresentadora na televisão, inclusive já fui no restaurante dela lá em São Paulo, na Vila Madalena,
de comida vegana, e ela participa do Saia Justa, né? Falei demais, vocês já sabem agora sobre quem eu tô falando. E aí, ela falando assim, ai, a mulher deveria ser paga para desempenhar para as tarefas da casa. Não, minha filha, a casa é sua, os filhos são seus, o marido é seu, faça o melhor, dê o melhor enquanto você pode. Faça o melhor hoje. É um copo com água, não é qualquer copo com água. É uma oportunidade. Não desperdice as oportunidades. Como que a gente vai trilhar caminhos maiores, alcançar coisas grandes, se o cotidiano, se o simples, a gente não enxerga o valor? Eu aprendi isso quando eu era criança. Eu queria muito a boneca da Barbie. E eu só ganhava uns bonecão de plástico duro. E aí eu lembro que eu falei com minha mãe, eu não gosto desse aqui. Eu não gosto, por que eu só ganho isso aqui? Minha mãe sempre foi muito sábia, uma mulher muito sábia, e ela disse bem assim para mim: como que Deus vai te honrar com uma boneca melhor, se você não sabe ser grato por essa que você não gosta? Não é que a gente vai aceitar tudo na nossa vida, não é sobre isso que eu estou falando, eu estou falando sobre a gente entregar o nosso melhor, não desperdiçar e empreender isso. É você fazer o melhor, é você observar como as coisas funcionam enquanto você está lá. Em tudo a gente aprende. Na fábrica, eu aprendi resistência e aprendi que eu tinha uma dificuldade muito grande, eu confesso, na minha vida, que era aceitar o meu jeito de ser. Eu achava que eu tinha que ser mais enérgica com as pessoas quando falavam, sabe aquela resposta na ponta da língua, desaforada? E eu tinha uma admiração muito grande pelas pessoas que diziam respostas desaforadas. E eu nunca consegui ser desaforada, até tentei. E achava que eu era muito bobinha, né? Que eu muito boba, muito meiga, muito melosa, eu só estava achando defeito em minha pessoa. E convivendo no trabalho da fábrica, os gritos, algumas coisas que eu via que eu não queria, eu falava assim, isso é o que eu não quero ser. Eu tive mais força para aceitar o meu jeito de ser, meu jeito de resolver as situações, né? Então, observar. A gente aprende em observar as coisas boas e observar também as coisas ruins, como que funcionam. A gente aprende a lidar com pessoas. A gente aprende aprendendo a resolver problemas, vivendo ali. A perceber se a gente, o que realmente a gente gosta, o que não gosta, o que faria diferente, o que você gostaria de construir. Tudo isso, gente, pode estar preparando você. Então, não despreze o lugar onde você está nesse momento plantado. Só porque ainda você não chegou onde gostaria. Sabe como é que eu trato aqui minha empresa? Olha, gente, eu não tenho uma empresa milionária. Eu estou em uma empresa que eu estou começando. Eu não falo começando do zero no sentido financeiro. Porque quando eu abri aqui o Pontes Bordadas, esse projeto, né, do efeito borboleta, eu não tinha recurso financeiro. Eu falei isso com minhas alunas na imersão da Casa para o Caixa. Eu disse assim, olha, gente, no começo eu nem podia aplicar, porque eu não tinha financeiro para aplicar. Então, eu tive que fazer no boca a boca mesmo. É sobre um assunto lá, que quem está na imersão sabe o que é que eu estou falando.
E não tenho vergonha de dizer sobre isso, porque essa é a minha verdade. E olha, as pessoas às vezes riem de mim, porque eu coloco como se fosse algo extraordinário, e é para mim algo extraordinário, porque daqui sai pão, sai provisão. A minha empresa é um computador, meu celular, que eu gravo meus vídeos, minha ring light. Você vai ver que nas minhas redes sociais eu mostro o simples da minha vida. Eu estou aqui toda arrumada, daqui para frente, com minha blusinha de malha da Primark, que eu estou achando excelente, e de chinelo no pé. Uma pessoa normal, uma pessoa comum, da minha casa, da sala da minha casa, com apenas uma mesa, um ring light para fazer luz, o computador aqui, não estou usando o microfone, mas o meu microfone, quando eu gravo o vídeo, olha aqui, de 10 euros. Eu não comprei para começar nenhum microfone extraordinário. O mesmo celular que eu edito, que eu mando vídeo, que eu gravo, está tudo aqui, é isso. Olha, tudo simples, comum, para mostrar que é possível para você também. A única coisa que eu mostro, que talvez seria o mais caro, é o telefone. Mas não vendo. Eu não tenho uma Ferrari lá na porta. Não tenho um Camaro, como muitas pessoas colocam. Mas também não gostaria de ter, porque não é o tipo de carro que eu gosto. Mas hoje é metanoia. É isso que eu quero trazer para você, porque... Oi? Aceito. Ai, meu filho perguntou assim. Aí, gente, é isso! Minha empresa! É isso! É casa, é vida, é família. Essa mesa aqui, o computador, e eles entendem que quando eu sento aqui, eu sento para trabalhar, eu sento para me dedicar nessa transformação de vida. O que eu vim dar um link. Eu vim um link na internet. O meu conhecimento está aí gravado através desse link. Só que aqui, gente, nesse simples, eu tenho como algo grande. Eu falo que minha empresa é uma multinacional. Eu estou em muitos lugares do mundo, falo com o peito aberto, acreditando e que estou. Não despreze o simples. Não despreze o simples. Não despreze onde Deus está te plantando. Eu acho que está virando uma pregação a nossa conversa de hoje. Mas o que eu quero dizer é: não permita que as coisas que você acha que te limite. Defenda seu sonho. Dedique-se no seu melhor. Hoje mesmo, gente, eu queria estar deitada na cama, curtindo o ócio. Lendo lá meu livrozinho, folheando o livro, depois, só no vídeo. Mas eu tinha um compromisso com você. Sabe por quê? Eu comecei esse projeto aqui, Manhãs de Virada. Mesmo sabendo que poderia ter 1, 2, 3 pessoas, 4, 10, 20, não importa a quantidade. A gente começa, é pequeno. O importante é quem esteve presente, ouviu a mensagem que foi passada. Por quê? O efeito é monte-montão. A gente começa fazendo barulho, fazendo a festa, né? É assim, as palmazinhas, bate, uma pessoa bate, depois em outra bate também, depois outra, depois todo mundo tá fazendo som de aplausos, ecoando. E é assim a mensagem, quando a gente tem para entregar para o mundo. Eu não tenho vergonha, gente, de falar com você os passos que eu estou dando, porque eu quero dizer para você que é possível e você precisa acreditar em você. Você precisa olhar o valor do seu patrimônio. Antes eu desprezava essa história que eu vivi, que eu contei para vocês.
Tinha vergonha de dizer minha idade, não pela idade em si, mas por estar recomeçando mais uma vez. Hoje eu não tenho, não. Inclusive, fiz a semana de série dos meus 42 anos, coisas que eu não sabia. Porque eu entendi que a minha história é meu patrimônio. Então, não despreze o lugar onde você está plantado hoje. Não despreze porque você ainda não chegou onde você gostaria. Eu cheguei onde eu gostaria? Não, cheguei ainda. Ainda tem muito chão para caminhar. Tem ainda muitas vitórias para acontecer. Mas talvez é esse agora, esse lugar que você está vivendo. Ele está te ensinando, está dando oportunidades de você desenvolver suas habilidades. Coisas que você vai precisar lá na frente para lidar com coisas maiores. E ao mesmo tempo, se existe, gente, alguma coisa que você deseja construir, não precisa esperar sair daí para começar a desenvolver essa visão. Porque quando a gente quer, a gente floresce. Eu vou melhorar com essa frase aqui que me veio à memória. Quando meu pai que fala, gente quer acho que tem uma vírgula, a gente quer, a gente corre atrás. Quando não quer, a gente dá desculpas. Pronto. É a verdade. Quando a gente quer, a gente corre atrás. Quando não quer, a gente dá desculpas. Disse o sábio Carlito Bastos Ferreira. Não sei de onde que ele tirou essa frase. A gente dá desculpas. Quantas desculpas mais você vai dar para dar o passo? Quantas desculpas mais você vai ficar dando para você? É como sofisma. Sabe o que é sofisma? Sofisma é uma palavra que se diz, é como se você dissesse uma coisa que parece uma verdade. Sofisma é uma mentira, vou definir melhor. Sofisma, deixa eu pensar, raciocinar melhor aqui. Sofisma é uma mentira que parece ser verdade. Sofisma é uma mentira que parece ser verdade. O que eu quero dizer com isso? Quanto tempo você vai ficar dando essa mentira para justificar o passo que você ainda não deu? O tempo passa. E eu quero te falar, quando você se coloca na posição, enquanto você aprende, e quando você se levanta, Deus prepara seu caminho. E isso também é construção. Isso também é construção. Então, eu volto e pergunto: o que faz você, meu povo? O que você faz com aquilo que você já tem? Com o seu patrimônio? O que você tem feito com o seu patrimônio? Você não assistiu a aula de ontem, vai ficar difícil. O que você faz? O que você faz?
que você faz com aquilo que Deus já colocou nas suas mãos? Acho que foi Moisés, que dizem que era gago. Eu nunca estudei sobre o assunto, não tenho certeza. Mas diz que quem falava bem era o irmão dele, né? Mas ele sabia levantar o cajado. A gente tem que esperar estar perfeito. Ninguém é perfeito, a gente é moldado no processo, gente. Olha bem, a gente é moldado no processo. E talvez aqui, em pensar assim, esteja uma das maiores mudanças de mentalidade que a gente pode ter na conversa de hoje. Porque muitas vezes, gente, a gente olha para o que falta. E eu vou te falar, falta muitas coisas. Falta dinheiro, falta tempo, falta conhecimento, falta coragem, falta estrutura. E aí, tudo isso pode ser verdade. E é legítimo sim, mas existe algo que a gente precisa entender além da falta, o que a gente já tem. O que a gente já tem? A gente tem uma história, a gente tem experiência, a gente tem habilidades, a gente tem coisas que a gente aprende. A gente aprende com os nossos erros, a gente tem os nossos erros que nos ensinaram tanto, a gente tem nossas dores, mas também a gente tem as vitórias. A gente conheceu tantas pessoas, tantas histórias, experiências, e talvez é exatamente o que outra pessoa precisa ouvir. Na mentoria Legado Estratégico, eu falo muito com as mulheres essa frase: o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. É porque a gente despreza muito aquilo que a gente sabe, nossas experiências, nossa vivência de mundo. E às vezes é exatamente o que outra pessoa precisa saber. Meu pai também fala: ninguém é tão pobre para que não possa contribuir. E esse pobre não é só financeiramente. Trazendo aqui para a nossa realidade, todo mundo tem uma história de valor. Alguma coisa a gente tem para entregar para esse mundo. E talvez o primeiro movimento de empreender seja justamente esse. Parar de ficar olhando somente a falta. E a gente começar a enxergar possibilidades. Isso não significa achar que a gente já tem tudo. Isso significa que a gente pode descobrir o que pode ser feito com aquilo que a gente já tem. Então, ou seja, você não vai começar do zero, você vai começar a partir de. Isso aí já vai ser o combustível do primeiro passo. E o caminho a gente faz caminhando, no processo, aquilo que você, desculpa, for precisando, vai vindo. Porque, meu povo, o tempo, ó, a dislexia, eu ia escrever vai com F, vai. O tempo vai passar de qualquer maneira. O tempo vai passar de qualquer maneira. Isso é um fato. E talvez essa seja a parte mais desconfortável, mas também mais libertadora de nossa vida. Porque o tempo vai passar e graças a Deus, porque a vida ela é
movimento. A gente começa ou não. A gente tenta ou não. A gente tendo medo, finanças ou não. Porque daqui a um ano, nós vamos estar um ano mais velhas. Ano que vem, 43. Ele fala, já 60. Priscila, já 43. E você? A pergunta é, o que pode existir na minha vida quando esse ano chegar? O que vai ser o presente para mim amanhã? Ou será que eu vou ficar olhando para trás e vendo somente o movimento que eu não fiz? Mas que quando esse tempo chegar, você e eu possam olhar e falar, graças a Deus, mais uma nova habilidade, mais uma nova profissão, ou, né, talvez uma nova profissão, a renda que eu queria para minha família. Meu projeto que estava engavetado, tanta gente com história linda, com potencial que eu falo, sua história é teu potencial, é o seu maior ativo. Se você abrir lá minha rede social, o Instagram, ó aqui, ó o que eu defendo. Coloquei aqui, que eu acredito. Tá aqui, sua história é o seu maior produto. Sua história. Vamos construir juntas. Sua história. Talvez um projeto, talvez uma empresa, talvez uma mulher que finalmente começou a acreditar mais na própria capacidade. Olha que delícia, passar um ano e saber que você acredita mais em você, isso já é muita coisa. E eu quero terminar dizendo o seguinte, vai empreender. De forma imperativa mesmo, vai empreender. Eu quero terminar dizendo, olhe para a tua vida com os teus, com os teus olhos de possibilidade. Não falo isso de maneira arrogante, falo de uma forma, olha, posso ser agora mais nova que você, que está na aula, ou até mais velha em idade, mas como um carinho de mãe, como mãe fala, vai empreender. Movimenta. Faz aquilo que está no seu coração, porque você é capaz. Olhe para você te dando uma oportunidade. Olhe com olhos de possibilidade. Não se limite, vá empreender, porque talvez o primeiro passo não seja abrir o negócio em si, talvez seja começar a enxergar primeiro em você, porque você pode construir. E amanhã, um novo dia, um novo ano vai chegar e você vai olhar e vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena ter acreditado em mim, ter me dado essa oportunidade. Então, a gente vai terminando por aqui. E sobre o dia de amanhã, que é o nosso último dia, eu quero conversar com você. Estou ficando roxa aqui, não sei porque eu estou ficando roxa, né? Mas eu vou já encerrar. Eu acho que ficou muito grande. Traga também novamente caneta e papel. E a gente vai ver o que a gente construiu durante essa semana. Não para criar uma lista enorme de coisas que a gente vai fazer, não, mas para organizar esse caminho e a gente concluir nesses 7 dias. E eu gostaria, vou passar um dever de casa para você, eu gostaria que você respondesse lá no seu caderninho o que ainda merece seu tempo. Respondesse e enviasse depois para mim com uma foto, um print, ou coloca aí no chat o que merece o seu tempo. Então, eu
não quero que você responda pensando numa resposta bonitinha, não. Eu quero que você pense com muito carinho, com muito amor. Tem tempo. Até amanhã você tem tempo, como diz aqui o povo de Portugal. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo para você olhar para dentro de você mesmo e começar a colocar o que, que merece mais um pouquinho do meu tempo. Minha profissão, minhas habilidades. Será que seria uma nova ideia, uma renda, um projeto novo? Alguma coisa que há muito tempo você vem colocado e está deixando para depois. Não precisa resolver hoje, só precisa detectar. E talvez você possa começar já empreendendo, detectando isso, né? E descobrindo uma maneira. Porque o tempo continua andando, e nós também, e talvez o próximo capítulo da nossa história não precise de uma vida completamente perfeita. Talvez ele precise somente que a gente comece a usar de uma maneira diferente aquilo que já temos em nossas mãos, aquilo que Deus nos entregou. Até amanhã, meu povo, e obrigada mais uma vez, porque você está aqui comigo nessa semana todinha, né? Ô, mulher guerreira, para mim, esse é um presente enorme. E vai ser ainda maior ainda se eu souber o seu depoimento, se para você valeu a pena. Porque, no fim das contas, é isso que eu desejo construir. Uma mulher fortalecendo a outra, uma mulher aprendendo com a outra, um abrindo caminho para a outra passar, porque juntas nós somos mais. E eu acredito que é possível, eu acredito que é possível. Então, mulher, vai nessa tua força, obrigada, que Deus te abençoe. E, ó, último episódio amanhã, e eu estou toda roxinha, de unhas azuis. E vamos terminar em festa? Eu vou fazer daqui e você daí? Aê! Mais um encontro concluído. Parabéns. Beijo, beijo, ó. Fique com Deus.